dó. Agora o povo não quer mais rezar. Tem gente que não reza quando se deita, não reza quando se levanta, não reza quando toma café, não reza quando almoça, não reza quando janta, não reza quando viaja, não reza quando chega de viagem, quando vai dormir não se benze, quando se levanta não se benze, se deita que nem um cavalo, se acorda que nem um jumento batizado. Eu não sei o que é isso. Eu não sei que negócio que desmantelo é esse. É um desmantelo. É uma falta de fé. Não se pode um cristão viver sem a oração. Ai, padre, eu peço uma graça e não alcanço, não reza. Um dia desse encontrei uma madame, disse assim: ô padre, essa semana eu estava assim, passando por uma aflição. Aí foi contando a história tão comprida. Mas assim, padre, eu noto que eu não estou tendo forças para enfrentar esta aflição, esta dificuldade. Eu perguntei a ela, eu perguntei, mas a senhora reza? Aí, padre, assim, eu rezo, mas assim, de vez em quando, não sou uma pessoa muito que reza. Eu digo, por isso que a senhora está se afundando. Por isso que a senhora está se atolando. E vai se atolar, vai se atolar. Vai ficar com lama na cintura, está triste. Não se pode vencer sem a oração. Gente, até Jesus rezava. Está na Bíblia, é palavra de Deus. Jesus passava a noite inteira em oração. Se Jesus, que é o Filho de Deus, rezava, imagine nós, uns comedores de macaxeira. Ninguém pode viver no mundo sem rezar, não. Não se pode um cristão, um devoto de São Pedro. Não se pode um devoto da Virgem Maria. Ah, eu amo São Pedro, eu amo Nossa Senhora, eu sou um católico. Reza? Não. Você é um desmantelo de vida. Um desmantelo de vida, é um estrupício. É um cristão que faz vergonha. Porque a maior atitude de um cristão é a oração, seguida da ação. Oração e ação, ação e oração, um complementa o outro. Fé e obras. Ninguém pode dizer que tem fé em Nosso Senhor se não tem atitudes de quem tem fé. E também ninguém pode ter atitudes e não ter a fé, porque uma coisa não substitui a outra. Eu tenho fé, então eu sou uma pessoa que vou à missa. Eu tenho fé, então eu sou uma pessoa que sou dizimista na minha paróquia. Eu preciso ser dizimista. Ou acha que para manter uma igreja dessa se mantém com a cara para cima, que nem jumento sem mãe? Não se mantém uma igreja dessa assim. Se mantém uma igreja dessa ajudando. Ou acha que o padre tem verba que vem de fora? O padre não tem verba, não. Se vocês contribuírem, o padre tem. Se vocês não contribuírem, o padre não tem. Aí tem gente, para que São Pedro quer dinheiro? São Pedro não quer não, mas o padre quer. Como é que o padre paga energia? Como é que o padre compra material para limpar a igreja? Como é que o padre pinta a igreja? Como é que o padre compra toalha para o altar? Como é que o padre compra essas velas? Como é que o padre compra flor? Como é que o padre bota gasolina no carro para ir celebrar a missa nas comunidades? Ou acha que o carro do padre só funciona com água? Botando água, bate o motor. Ah, eu sou católico. É católico, mas não quer assumir a responsabilidade de católico. É católico, mas não quer abraçar a responsabilidade de um cristão. Ei, ser cristão não é ser só de boca, tem de ser com atitudes. Um católico vem para a missa, Ave Maria, é uma preguiça tão grande para vir à missa. Passa a missa todinha catucando quem está de lado. Passa a missa todinha conversando. É na missa e pensando em Barbalha, no forró de Santo Antônio. É na missa e pensando na Hipócrata, que ainda vai começar no outro mês. Meu Deus, é uma tristeza, é um horror, é um péssimo exemplo. Tem gente que é na missa e pensando na abobrinha, na missa e só pensa naquilo. Ave Maria, nem na igreja,
mente poluída, nem na igreja. Primeira leitura: pelo poder da oração se vence os maus pensamentos, pelo poder da oração se vence as más palavras, pelo poder da oração se vence a droga, se vence a prostituição, se vence as inúmeras situações que existem dentro de nossas famílias. Pelo poder da oração, você é uma pessoa equilibrada. Todo mundo tem suas falhas? Tem, o padre também tem, não sou perfeito. Se eu fosse santo, estava no altar. Olha onde é que eu estou, abaixo do altar. Ninguém é santo, ninguém é perfeito, é uma luta contínua. Mas é nesta perseverança que a gente vai se configurando a Jesus. E aí está o evangelho de hoje. A gente vai se configurando a Jesus. É através da oração que a gente vai participando desta assembleia, desta comunidade de fé, chamada de igreja. Esta igreja que Jesus entregou a Pedro, o príncipe dos apóstolos. Esta igreja que é de Jesus. Esta igreja deixada por nosso Senhor. E presta atenção, que eu já vou terminando o sermão. Esta igreja que é a igreja de Jesus Cristo. A igreja que Jesus entregou a Pedro. Esta é a igreja de nosso Senhor. Um dia desse me disseram: padre, mas Jesus não deixou a igreja do mundo não. Deixou sim. Vai ler a Bíblia. Tem gente que tem Bíblia em casa, mas nunca lê. Um dia desse eu estava fazendo umas visitas, cheguei numa casa, olhei assim, vi 5 textos na grade da cama da mulher. Eu perguntei: a senhora lê pelo menos um desse? Não adianta ter só o texto, precisa rezar. Não adianta ter só a Bíblia em casa, tem de ler pelo menos um versículo. Tem de ler. Jesus deixou a igreja para nos ajudar a chegar no céu. Para que é que existe a igreja? A igreja existe para nos conduzir para o céu. A igreja existe para levar homens e mulheres para o céu. Essa é a missão da igreja. Qual é a missão da igreja? Nos apontar o caminho do céu, nos conduzir para o céu, nos levar para o céu. Essa é a missão da igreja. Daí nosso Senhor entrega a Pedro esta igreja, a sua igreja. Não sei se vocês prestaram bem atenção, mas o pronome está no singular e possessivo. Minha igreja. Padre Beto sabe explicar mais do que eu. Nós fomos colegas de seminário e ele só tirava 10. Padre Beto? Ai, inteligente, é só aí, vice. Esse aí estudou para ser padre, não foi para ser besta não. Esse é tão sabido no meio do mundo. Sabido, inteligente, educado, um grande ser humano. Só tirava nota boa quando a gente estudava no seminário. Pronome está no possessivo, singular. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Minha, não são minhas não, minha. A gente tem de respeitar todas as pessoas e respeitar todas as igrejas e religiões que tem no mundo. Tem um ditado que é o mais certo do mundo: respeito é bom e conserva o dente. É muito bom, respeito é bom e conserva o dente. Então, cuidado para não usar chapa antes do tempo. Então, é bom respeitar as pessoas. Mas, mesmo que participe de outra igreja, de outra experiência de fé, tenhamos consciência que a única igreja de Jesus é a igreja que ele entregou a Pedro. Minha igreja. A igreja católica, apostólica romana,
É a única igreja de Jesus Cristo. Pelo amor de Deus, cuidado para não serem enganados. A gente vive hoje num mundo de uma ventania de doutrina. O relativismo entra dentro de nossa casa, na nossa vida, bagunçando a nossa fé. E muita gente às vezes até abandonando a única igreja que Jesus deixou no mundo, por outra que garante a salvação agora já. Não! A igreja de Jesus é a igreja que ele entregou a Pedro. E não adianta querer destruir com esta igreja, acabar com esta igreja. Esta igreja, nem as portas do inferno prevalecerão contra ela, diz Jesus.